Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um Projeto Van Hooser. Nós estamos aqui no Instituto de Linguagem Bíblica fazendo um apanhadão, uma resenha de todos os livros de Kevin Van Hooser em português, um dos maiores nomes da teologia dos nossos tempos. Então eu peço que vocês acompanhem vídeo por vídeo. Hoje nós vamos falar desse livro maravilhoso, O Pastor como Teólogo Público. Gente, que livro incrível, vocês precisam ler. Mas antes disso, pessoal, olha só, nós estamos fazendo uma lista dos livros do Van Hooser aqui, resenhas aqui para vocês, para incentivar vocês a lerem esse teólogo que muito me agrada. Os escritos dele são muito bons, né? São muito bíblicos, robustos teologicamente. O Van Hooser é um monstro da teologia, né? Mas eu estou fazendo uma ordem própria, quase aleatória, mas não tanto aleatória, porque eu estou indo dos livros mais fáceis para os livros mais difíceis. E eu acho que é bom, é interessante talvez vocês acompanharem essa leitura. Vamos supor, eu quero ler Van Hooser, William. O que eu faço? Bom, começa na ordem que eu estou fazendo aqui, porque você vai aos poucos se acostumando com a linguagem do autor. Então o primeiro livro que a gente resenhou semana passada foi esse aqui, A Trindade, a Escritura e a Função do Teólogo, ok? Edições Vida Nova. E um segundo livro também tranquilo, entre aspas, no sentido de linguagem, mas rico em conteúdo. Esse livrinho aqui pequenininho, olha só, já é riquíssimo em conteúdo. Esse daqui então, que é um pouquinho maior, ele trabalha muito mais coisa, ok? Então, um segundo livro que eu indicaria para vocês lerem sobre o Van Hooser é esse daqui. Esse livro aqui, pessoal, ele não escreveu sozinho, tá bom? Ele escreveu junto com Owen Strachan. Aqui, então, olha só, Kevin Van Hooser e Owen Strachan, O Pastor como Teólogo Público. Esse livro, você não é pastor, mas leia, porque você precisa entender o que é ser o pastor, o cara que está te liderando, o pastor que está te liderando. Você precisa entender qual é o plano de Deus para ele, qual é a função bíblica para ele, quais são os limites, os dons, os deveres do pastor, e você vai ter tudo isso nesse livro. Se você não é um pastor, além de comprar esse livro, considere dar ele de presente para o seu pastor. Você vai ser ricamente abençoado, vai abençoar o seu pastor e vai abençoar a sua igreja. Se o pastor lê isso aqui com o coração aberto e com a mente aí treinada na palavra de Deus, ok? Então eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, ok? Para vocês adquirirem. Se vocês adquirirem os livros pelo meu link aqui do nosso canal, vocês também estão dando uma força aí a mais para o canal aqui do Instituto de Linguagem Bíblica, ok? Então, vamos lá, pastor como teólogo público. O que vai acontecer? Nós temos uma introdução do Van Hooser, depois uma parte do Strachan, depois uma final do Van Hooser, ok? Na introdução, o Van Hooser ele vai retomar essa noção, esse conceito que foi perdido ao longo dos anos, que é o pastor como teólogo público, ok? O pastor antigamente era o cara que mais tinha conhecimento na sociedade, é o cara mais instruído, mais culto, mais piedoso, obviamente, mas assim, além dessas características da piedade, né, em geral da santidade, havia um conteúdo de propositivo mesmo, cultural no pastor, que era muito maior do que qualquer outro na sociedade, porque o pastor é um cara que se debruçava para aprender, ok? Hoje em dia, infelizmente, tomando nosso contexto evangélico brasileiro como um todo, mas sim mundial como um todo, os pastores, em sua grande maioria, são grandes charlatões. Eles são lobos e não são pastores, são pessoas que não têm a menor instrução, não querem ter instrução, não é porque não podem, né? Alguns pastores são sinceros, mas não podem ter instrução porque, sei lá, pastoreia algum lugar rural ou não tem condições financeiras. Isso é muito... a gente entende isso, ok? Mas existem pastores realmente que têm dinheiro, chance, oportunidade, contexto, mas simplesmente não se aperfeiçoam, ok? E isto é matar a saúde da igreja. Isso é o pior cenário possível no ministério pastoral. Então, o pastor, gente, ele precisa ser um teólogo e um bom teólogo. É claro que na palavra do Sproul, tomando Lutero, né, todo mundo é um teólogo, né? Não tem como não ser um teólogo, no sentido de que todo mundo está diante de Deus, cercado da revelação de Deus e responde a Deus, quer seja crente ou não. Todos nós respondemos a Deus, temos conceitos sobre Deus errados ou adequados, né? Bíblicos ou não bíblicos, no caso, mas no sentido formal, o pastor formalmente, né, intelectualmente, ele precisa ser um teólogo, ele precisa conhecer
o máximo possível de todas as áreas da teologia. Ele precisa saber grego, precisa saber hebraico, precisa saber linguística o mínimo possível para conseguir não incorrer em erros de interpretação bíblica, precisa conhecer história da Bíblia e também da igreja, o contexto histórico e cultural da Bíblia, para entender as passagens e seus contextos, e também como a igreja nesses 2000 anos está recebendo, interpretando, louvando, adorando e obedecendo a palavra de Deus pelo poder do Espírito. Então ele precisa saber de teologia histórica, teologia bíblica, teologia exegética, teologia sistemática, a teologia apologética, prática e o máximo que ele conseguiu. O Spurgeon era um pastor que ele falava que ele lia de tudo, lia até mesmo coisas de biologia, outras áreas nada a ver, porque ele estava lendo a criação e ele tirava excelentes ilustrações que aprofundavam o entendimento bíblico e dava uma clareza para as pessoas ainda mais florida, assim, no sentido belo da coisa, né? Então o pastor é um sujeito que ele necessariamente precisa ser muito culto diariamente, ler a palavra de Deus, orar, se consagrar a Senhor, mas também estudar muito, 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 porque a Bíblia é uma coisa séria, seríssima, é a coisa mais séria que existe na nossa realidade. Responder a ela corretamente ou não, interpretá-la corretamente ou não, depende da nossa eternidade, basicamente, e o bem do nosso próximo também, ok? Então o Van Hooser ele vai retomar isso na introdução. Depois tem a parte do Owen Strachan. Ele vai trazer uma teologia bíblica do ministério pastoral e uma teologia histórica do ministério pastoral. Ele vai mostrar os líderes no Antigo Testamento, especialmente os levitas como sacerdotes, e os pastores e presbíteros, que são sinônimos, no Novo Testamento. Ele vai fazer essa abordagem panorâmica de Gênesis e Apocalipse, teologia bíblica, que nós estamos vendo aqui no canal com vários autores, Greg Beale, especialmente agora o Gerhardus Voss, né? Ele faz isso num capítulo brilhante de teologia bíblica e depois ele vai para teologia histórica. Ele vai mostrar que nos pais da igreja, na era patrística, nos medievais, na reforma, na pós-reforma com os puritanos e até mesmo depois os pastores, eles sempre eram grandes teólogos. Agostinho de Hipona, para citar um exemplo, Lutero e Calvino, Jonathan Edwards, só para citar alguns exemplos que me vêm à mente aqui. Jonathan Edwards é uma das maiores mentes que os Estados Unidos já produziu, sendo que os Estados Unidos não produziu nada, né? Deus que deu aos Estados Unidos essa mente brilhante de Jonathan Edwards. Todos eram pastores de igrejas locais, ok? Então, o pastor ele precisa ser simples, humilde, ensinar de forma simples, mas ter um repertório, uma bagagem quanto maior, melhor, com uma interpretação bíblica de todas as coisas, é claro. Okay? E aí depois o Van Hooser ele fecha com teologia sistemática e teologia prática. Então, lembra que o Van Hooser é um sujeito que fala muito de linguística, de interpretação bíblica, de hermenêutica, mas ele é da teologia sistemática. Okay? Ele junta essas duas coisas e ele termina aqui falando da sistemática. E aí no quarto capítulo, que é o último capítulo que ele vai escrever, né, que é a coisa mais prática, eu vou resumir aqui para vocês 4 coisas que um pastor precisa ser. E é interessante, pessoal, que no final de cada capítulo o Van Hooser Strachan ele chama 2 pastores para cada um escrever um ensaio pequenininho, aplicando ou trazendo alguma coisa bem prática do ministério pastoral para o estudo que está sendo feito de forma mais formal ali, ok? E depois ele conclui o livro com 55 teses resumidas sobre o pastor como um teólogo público, ok? Então, 4 coisas que o Van Hooser vai falar para nós sobre o que é ser um pastor. Primeiro, um pastor ele é um evangelista, ok? Ele está proclamando o que está em Cristo, proclamando o próprio Cristo Jesus, ok? Nós, então, como pastores, nós proclamamos o Evangelho, ok? Proclamar é você falar aí publicamente com autoridade sobre o Evangelho. Em segundo lugar, o pastor é um catequista. Nós devemos ensinar o que está em Cristo. O pastor precisa ter esse dom de ensino, esse dom de conseguir esclarecer o texto bíblico para as pessoas de forma clara e prática, ok? Terceiro lugar, o pastor é um liturgista, celebrar o que está em Cristo. Eu estou lendo o título e o sobretítulo aqui dos capítulos, né, das partinhas aqui. Então, o pastor é um liturgista, alguém que chama as pessoas a cultuarem a Deus, alguém que
prepara e ordena a liturgia. E como os pastores não pensam a liturgia? A liturgia do culto, ela precisa ser pensada de forma mais bíblica possível, de forma mais estruturada possível, para que o Evangelho de Cristo seja realmente lido, orado, louvado, cantado, proclamado, ok? E celebrado na ceia. O pastor, ele é um liturgista. Nós não podemos terceirizar isso, deixar a música para os ministérios de louvor, deixar isso para aquilo. A gente pode outorgar essas tarefas, mas a gente precisa estar supervisionando. Okay? Um outro sinônimo para pastor no Novo Testamento é bispo. Bispo vem do grego episkopos. Epi é a preposição que é você ver de cima, e skopos é visão, né? Que da onde vem a nossa palavra em português também. Então, episcopo, o bispo, é aquele que está vendo de cima, em outras palavras, supervisionando. Super de cima, visionando, vendo. Ou seja, você precisa estar supervisionando. Os louvores estão sendo cantados, as orações estão sendo feitas, as leituras estão sendo feitas. Tudo precisa estar debaixo do olhar criterioso, biblicamente criterioso, do pastor. Ok? E por último, o pastor é um apologista. Ele está demonstrando o que está em Cristo Jesus. Nós precisamos defender a fé que uma vez foi dada aos santos. Isso todo mundo é chamado a fazer, todos os cristãos, mas os pastores particularmente precisam saber disso. Então o pastor, ele não vai ser um evangelista, ele não vai ser um apologista, ele não vai ser aqui um catequista e um liturgista se ele não for um bom teólogo. Ele não vai não vai praticar bem essas funções que Deus deu para ele se ele não for um bom teólogo. Ok, pessoal? Então fica aí. Eu sou pastor de igreja local, lá que está meu ministério, o contexto mais importante. Se eu precisar escolher entre ensinar vocês aqui, ensinar no seminário e pastorear a igreja, obviamente eu vou escolher pastorear a igreja, porque a igreja é o plano de Deus. É lá que nós somos chamados para servir, amar a Deus, amar o próximo, e onde o evangelho é brilhantemente visto, crido, proclamado e degustado por nós. Então, olha só, se você fala, pastor, manda lá mensagem para ele, você tem esse livro aqui do Kevin Van Hooser? Se ele falar que não, né, que vergonha para ele, mas enfim, não é obrigado a ter também, compra para ele de presente, invista no ministério do seu pastor local, porque isso vai ser, se ele é uma pessoa bíblica, um sujeito bíblico, eu espero que seja, ele vai ser muito enriquecido espiritualmente, intelectualmente com esse livro. Ele vai saber exatamente qual é a perspectiva bíblica, histórica, sistemática e prática dele como um teólogo público. Tudo bem, pessoal? Então, Deus abençoe vocês. Semana que vem tem mais Projeto Van Hooser aqui no Instituto de Linguagem Bíblica. Nós estamos com muitas programações aqui. Eu estou pregando em Levítico, que daqui a pouco estarão todas as pregações de Levítico aqui para vocês. Depois o número de Deuteronômio, ok? Vão estar todos disponibilizados. A igreja que o pastor disponibiliza aqui para vocês com uma forma de servir a vocês, a igreja brasileira, de uma forma mais ampla, ok? Tem teologia bíblica, tem hermenêutica bíblica, interpretação bíblica, tem literatura e bíblica, eu vou gravar daqui a pouquinho. Orem por esse ministério aqui. Ministério significa serviço. Orem por esse serviço que eu estou prestando a vocês, porque o propósito do Instituto de Linguagem Bíblica é trazer o máximo de conteúdo bíblico, teológico, de forma clara e gratuita para o máximo número possível de pessoas. Então, se você gostou desse vídeo, compartilhe essa resenha do Van Hooser com outras pessoas, outros pastores. Ajude a divulgar aí as obras do Van Hooser. Não estou ganhando nada com isso, Vida Nova não está me pagando nada com isso, mas a gente não faz as coisas por dinheiro, a gente faz porque é bom, é abençoador e é bíblico, tá bom? Se inscreva no canal, deixe seu like, converse comigo aqui nos comentários, que vocês são uma bênção aqui nos comentários, muito encorajador o comentário de vocês. Deus abençoe, muito obrigado pelo carinho, até o próximo vídeo.